Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje, domingo de Ramos, estamos iniciando a Semana Santa, Semana Maior, a Semana das Semanas. E uma alegria para nós podermos estar juntos para iniciarmos bem, assim, essa semana, vivendo todas as celebrações que ela nos propõe, que ela nos oferece. Na missa desse dia, deste domingo, o Evangelho é a paixão do Senhor. É aquele texto longo, né, que nós não teríamos tempo suficiente aqui para fazê-lo, para proclamá-lo. Então nós vamos proclamar o Evangelho que nós fazemos também antes da procissão de Ramos, que está em Lucas 19, de 28 a 40. Lucas 19, 28 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus havia dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram os mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como nós dissemos, hoje nós iniciamos assim a Semana das Semanas, a Semana Maior, a Semana Santa. Esse momento que nós cristãos tiramos para revivermos toda a história e a origem da nossa salvação, da nossa fé cristã, da ressurreição, da vida eterna, do céu. E por isso, irmãos, nós começamos a viver esta semana com este domingo, domingo de Ramos. E nós vimos nesse evangelho que acabamos de ouvir, que Jesus, ele ordenou 2 dos seus discípulos para que, ao chegar na aldeia, ele pudesse pegar aquele jumentinho que eles encontrariam e dizer que o Senhor precisava dele. Ele então foi obedecido pelos seus discípulos, que encontraram tudo como Jesus falou. E ao encontrar o jumentinho, eles colocaram seus mantos sobre o lombo do jumentinho, e então ele subiu, ele montou. E assim que ele entrou em Jerusalém,
uma multidão de discípulos, uma multidão de povo, estava ali o aclamando com alegria por tudo aquilo que eles tinham presenciado, aquilo que eles ouviram falar, aquilo que eles viram, as maravilhas que Deus fizera através de Jesus. E ali então eles gritavam: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E assim, irmãos, ele foi entrando na cidade, sob toda aquela aclamação. E logo em seguida os fariseus, sempre os fariseus, chegaram e falaram para Jesus: manda os seus discípulos calarem. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, veja a hipocrisia, veja a inveja, veja o ciúme daqueles fariseus. Como eu sempre digo, os fariseus são aqueles que têm a lei na cabeça, aqueles que sabem tudo da lei na cabeça, sabem citar os artigos, os lugares onde está, mas na verdade, no coração não há espaço para a vontade de Deus. E eles ali, então, estavam pressionando Jesus, mas Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. E hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos nos calando, irmãos. Nós estamos nos assossegando demais, como cristãos, como seguidores do Senhor. Nós não temos a espontaneidade, talvez não tenhamos a experiência de termos presenciado maravilhas, ou se vimos e presenciamos, temos o nosso coração endurecido e não reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus no nosso meio. E nós ficamos muito guardados nas nossas casas, ficamos muito guardados nas nossas coisas, nos nossos interesses pessoais e não externamos a nossa fé. E é por isso que o mundo tem, irmãos, tem sufocado as nossas vozes. Porque nós, quando gritamos, nós não gritamos, nós falamos no segredo. E nós precisamos gritar. E com essa nosso assossegamento, com esse nosso calar, com esse nosso segredo, nós estamos permitindo que o mundo grite mais alto. E como nós vemos nesses dias, nós temos visto carnaval marcado para a Semana Santa, carnaval marcado para a Sexta-feira da Paixão. Irmãos, a data, os dias mais sagrados para nós cristãos são estes, os dias da Semana Santa. E nós que moramos, que habitamos, que vivemos num país que é o país mais católico do mundo, como se diz, né? Como todos dizem isso, mas católicos meia boca, porque nós aceitamos tudo e ficamos calados. Nós que fomos batizados temos nossas bocas cerradas ao anúncio, não denunciamos, não profetizamos, ficamos somente escutando e aceitando o que acontece à nossa volta. Quanto tempo tem para o pessoal fazer carnaval? Por causa da pandemia, o carnaval não aconteceu na data certa. Azar! Quantas coisas que era para ter acontecido e não aconteceram no tempo da pandemia. No tempo da pandemia, a nossa presença nas igrejas era restrita. E agora, como está se abrindo? Cadê o povo? Cadê o cristão? Cadê o batizado? Para o carnaval pode, para a igreja não pode. Mas, irmãos, é tempo de nós nos voltarmos. E começando então hoje com a Semana Santa. Nós vamos viver, durante essa semana, vamos viver o cume da Semana Santa no Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira Santa, na missa da noite,
a missa chamada a missa do lava-pés, a missa da instituição da Eucaristia, a missa da instituição do sacerdócio. Nós vamos ter também na sexta-feira as diversas celebrações, adorações, e depois nós teremos a celebração da Paixão do Senhor às 15 horas. Depois, no sábado, nós teremos a Vigília Pascal, formando assim esse tríduo, a quinta, a sexta e o sábado santo. Esta celebração do sábado santo, que é a celebração mais longa, celebração mais bonita, mais linda, que nós podemos participar, é a missa da Vigília Pascal. E para fechar aí aquilo que nós celebramos na semana, nós vamos celebrar o domingo da Páscoa, que é a ressurreição do Senhor, que é também a celebração da nossa ressurreição. Aqueles que morreram com Cristo ressurgirão também com Ele. Os que morreram com o Senhor viverão com Ele. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos aproveitar esse dia, que nós possamos aproveitar essa semana, que nós possamos nos envolver de tal forma que nós tenhamos a nossa fé acrescida, nossa fé aumentada, para que nós possamos viver também na eternidade com toda a alegria. E nós fazendo esse tríduo pascal, vivendo essa semana, nós estaremos vivendo um retiro. Vamos viver um retiro, um tempo para ouvirmos a palavra de Deus, um tempo para escutarmos, para conhecer a vontade de Deus, um tempo para acompanhar Jesus nos momentos mais importantes da sua vida aqui na terra. Esse retiro, todo retiro tem um pregador. Esse retiro terão vários pregadores, os profetas, os evangelistas. A mãe do Senhor será também uma pregadora, e o pregador por excelência será o próprio Jesus. Ele que será o que menos falará, mas sim o que mais demonstrará com a sua vida, com a sua entrega, fazendo assim esta pregação do reino eterno, da vida eterna. Então, meu irmão, não deixe de participar desse retiro. Semana Santa, Semana das Semanas, Semana Maior, semanas do encontro da terra com o céu, onde Jesus se entrega na cruz para morrer pelos meus e os seus pecados. E assim nós seremos verdadeiramente felizes, vivendo a nossa fé, a fé que nós professamos em cada celebração, em cada missa, quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? E reticências, tudo que nos diz o credo. Então, meu irmão, não deixe de participar. Deixe as coisas do mundo para lá. Não é semana de festa, não é feriado, mas é uma semana santa. Tem pessoas que usam esses dias para fazer churrasco, para poder tomar cerveja. Não, nós não usamos para isso. Nós usamos para celebrarmos a paixão, a morte e a ressurreição. Este é o tema do nosso retiro desses dias, paixão, morte e ressurreição. Que Deus abençoe você, Deus te faça feliz, te dê muita alegria e que o Senhor te acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Boa semana para você.